A Dócil, de Fyodor Dostoiévski. Essa edição da 34 aqui, da editora 34, ela contém duas narrativas que são chamadas de duas narrativas fantásticas, que são A Dócil e O Sonho de um Homem Ridículo. Mas nesse vídeo aqui vamos falar apenas sobre A Dócil, porque eu acho que as duas são tão boas que elas merecem um vídeo cada. Então, neste vídeo vamos falar sobre A Dócil e no próximo vídeo vamos falar sobre O Sonho de um Homem Ridículo separadamente, beleza? Então é isso, galera, a Dócil. Ah, galera, se vocês ainda não repararam, eu mudei o nome do canal. A partir desse vídeo, o nome do canal está diferenciado. Agora está chamado de Universo de Mateus. Por que, Mateus, você tirou o Jardim de Livros e colocou o Universo de Mateus? Bom, porque eu estava falando também sobre filmes e séries aqui no canal. Então, assim, ficar o nome Jardim de Livros fica um pouco redutivo. Então eu preferi ampliar aí o nome do canal, né? Em vez de Jardim de Livros para o Universo do Mateus, que basicamente é para falar sobre cultura pop em geral, livros, séries, filmes, e não só sobre livros, porque eu também gosto muito de filmes, então eu queria falar também sobre os filmes e séries que estão saindo aí, até os antigos, para poder fazer uma resenha, para poder explicar algumas coisas, o simbolismo e isso tudo, beleza? Então eu mudei o nome do canal, agora é Universo de Mateus, mas é o antigo Jardim de Livros. Então vamos falar sobre A Dócil de Fyodor Dostoiévski. Bom, A Dócil é o seguinte, galera, é uma novela que ela é um pouco longa para ser um conto, na verdade, porque você percebe que O Sonho de um Homem Ridículo é bem mais curto e é chamado de conto. Então essa aqui provavelmente pode ser considerada uma novela mesmo. E ela conta a história de um homem que esse homem ele trabalha com loja de penhores. Né? Ele trabalha numa loja de penhores. O que é uma loja de penhores? Bom, a pessoa vai lá, é quem faz empréstimos, na verdade. A pessoa vai lá e fala, estou precisando de um dinheiro emprestado. E o cara da loja de penhores, ele faz o seguinte, ele fala, vou te emprestar esse dinheiro, mas você tem que deixar um objeto seu valioso comigo, porque se você não vier e devolver esse valor para mim, se você não me pagar, eu fico com o seu objeto. Então a pessoa vai lá com um anel e fala assim, preciso de 500, vamos dizer 500 reais, assim, no português, 500 reais. E aí a pessoa fala, tá, deixa uma coisa comigo aí, que vale isso. Aí a pessoa, esse anel vale quanto? Esse anel vale 500. Deixa o anel com o cara da loja de penhores, a pessoa que estiver lá. A pessoa pega o anel, te empresta os 500 reais, e se você conseguir o dinheiro de volta a tempo, você devolve os 500 e pega o anel de volta. Se você não conseguir o dinheiro, aí você nem volta lá, na verdade, a pessoa fica com o seu anel lá, e já está pago o empréstimo. Então é isso, uma loja de penhores e o cara trabalhava com isso. Só que ele era uma pessoa. Bom, a narrativa dele aqui, na verdade, está bem distorcida pelo fato de que vocês vão saber o que realmente acontece ao final do livro, né? Por que ele está falando dessa forma tão distorcida, dessa forma tão louca? Então ele não se expressa bem, ele se expressa de uma forma bem conturbada, dividida. Ele fala algo, depois ele muda de ideia. Ele fala algo, depois ele não é isso não. Isso acontece, mas também não acontece. Então você fica um pouco confuso e parece um pouco bem poético, né? Aquela poesia da loucura de você, sabe, não estar ali com a coerência da palavra, que você não está com a sanidade intacta, então você age de uma forma, age de outra e entra em contradição. Então aparece no início um pouco isso, mas depois vocês vão entender o porquê que ele está narrando dessa forma, que a narração é depois dos acontecimentos. E eu não vou entregar o final aqui, tá, galera? E nem a parte da premissa aqui, vou só falar o que está escrito no livro aqui, atrás do livro e tal, onde está o resumo. Então eu vou... O resumo não, né? A sinopse, vamos dizer assim. Então eu vou falar só o que já é de fato conhecido antes de você começar a ler. Então existia esse cara, ele trabalha com a loja de penhores e ele acaba que ele se envolve com uma família lá e essa família, ela tem uma menina, que essa menina é tratada como lixo. Eles não ligam pra ela e tal, e fazem ela de escrava, fazem ela arrumar tudo e dão uma vida péssima pra ela. Essa menina tem 15 anos. E esse cara, ele na verdade, ele faz uma proposta para poder se casar com ela. Se casar com ela e ele, no caso, bancaria ela e ela viveria às custas dele e entraria num matrimônio com ele. Só que esse cara também não era um cara muito rico. Ele era dono da loja de penhores, que dava a ele um certo dinheiro, dava um certo conforto,
mas era aquilo que não era rico ainda. Não era rico, e eu acho que nem próximo de rico, pelo que eu entendi. Era só mais uma pessoa com uma boa situação financeira, né? Que não era miserável, vamos dizer assim. E como ela era muito pobre, miserável, ela acabou vindo morar com ele e tal, casar com ele. Só que na verdade ela não queria no início, só que a família, as tias, né, porque ela não tinha pai nem mãe, vivia com as tias forçaram ela a, a morar com ele e tal, e se casar com ele. E aí eles foram, né? Teve o casamento e tal. Só que no início ela conhecia ele da loja de penhores, ia penhorar algumas coisas com ele. E ele tratava ela muito mal, falava que ela é escabufada, que ela não tinha perspectiva de vida, várias coisas assim, tratava ela muito mal, meio que parecendo que ele estava jogando a angústia da vida dele em cima da menina. Então ele falou: ó, essa menina aqui, ela é mais vulnerável que eu, porque ela não tem tanta condição financeira tão boa, não tem uma vida tão estruturada aparentemente como a minha, então vou jogar todas as minhas frustrações nessa menina. E jogava as frustrações, falava que ela é isso, aquilo, não. E depois aceitou, né, quis lá, levou ali a proposta para se casar. Tava entre ela e um outro que era um outro cara também que tinha uma situação parecida com a dele e tal, mas aí ele começou a achar assim, não, como assim ela pode sequer ponderar que vai se casar com outro cara, sendo que existe eu aqui na proposta. E aí acaba que ficando com ele. E depois, aí o tempo vai passando, e ele trata ela mal, só que depois de um tempo ele vai acabando, ele diz assim, não, eu vou ser rígido com ela, que eu não vou ser tão bobão. Só que aí, com o tempo ele vai acabando gostando dela, vai acabar gostando dela de verdade, de um amor que é quase doentio às vezes, né? E na verdade é uma relação tóxica, na verdade. E o que acontece? Sendo que ele tratava ela tão mal no início, que ela toma um ranço dele, que esse ranço vai durar praticamente a vida toda dela. E aí ele vai se desconstruindo ao longo do tempo, ele vai gostando mais dela, vai entendendo mais ela e percebendo que não pode viver sem ela. Quando ele percebia que estava numa situação em que poderia ficar sem ela, ele mudava completamente, tipo, ele ah, mostrava ali que realmente ela era parte dele agora e que ele não poderia viver bem sem ela. E aí ele ficou doido, porque quando você entrega o poder desse para uma pessoa, você entrega o poder dela de destruir. E aí aconteceu isso. E aconteceu que ela começou a confabular com um cara que ele não gostava, que era o cara de quando ele serviu no exército, se eu não me engano. E aí ele tinha uma desavença com esse cara, ela a, começou a confabular com esse cara, meio que armar, ficar cochichando com esse cara sobre ele. E ele tinha um passado que era meio vergonhoso, que ele deveria ter participado aceitado um duelo de vida ou morte, mas ele não quis. Aí todo mundo dizia que ele tinha se amedrontado, que ele era um covarde. Só que a história não era essa, a história não era essa, era outra, né? Porque na realidade, pela história que foi contada, ele não aceitou o debate, não rejeitou o debate porque ele estava com medo, que ele era covarde, mas porque ele achava que a situação não era justa. Ele achava que não competia a ele aquela honra de duelar por aquilo. Ele achava que não competia a ele e que ele estar fazendo aquilo, tomando aquela luta, era uma coisa idiota de se fazer, vamos dizer assim. E ela ficava confabulando com o cara sobre ele e deixou ele maluco, né? Porque é uma pessoa que ele estava começando a amar e queria proteger agora, depois de um tempo morando juntos, né? E tava confabulando com um cara que ele detestava, que o cara zombava dele, era o cara que mais desgostava dele. E aí começa, né? A ele a maquinar as coisas, o que está acontecendo, o que será que eles estão falando, é sobre mim. E aí a vida do cara vai por água abaixo. E é mostrado, né, como que mesmo depois que ele começou a entendê-la como um objeto principal da vida dele, algo importante, mesmo assim, o estrago que ele fez com ela durante toda a vida dela, durante aquele período em que eles, antes de se casarem, antes de morarem juntos, que já vinha acontecendo aquela relação abusiva, lembrando que ela é uma menina de 15 anos para fazer 16, e ele já é um cara velho de, se não me engano, uns 30 ou 40 anos. Então, né? Aí o que acontece? Já era uma relação abusiva antes mesmo deles estarem juntos, e mostra que ela sempre o desprezava. Que no final ele vai falar, será que ela me desprezava? Eu acho que não. Depois ele para e pensa, não, realmente eu tenho certeza que ela me desprezava. Porque mesmo que ele tenha mudado,
todo o mal que ele fez, toda aquela carga negativa que ele projetou nela, tudo que ela fez ela se sentir rejeitada, se sentir pouco para ele, ela começou ela não conseguia, sabe, ser dócil com ele. Então, a verdade, o nome dócil é porque ela era uma figura dócil, mas deixou de ser dócil. No início ela era, nos primeiros meses ali de casamento e tal, ela era uma figura dócil, uma figura que ela não era muito, sabe, não falava muito e tal, não falava muito alto, ela era uma coisa mais esmirradinha, ficava no canto dela, por isso a dócil, né? E aí mostra que, por que o nome do livro é esse? Porque, na verdade, o que muda, além do cara da loja de penhores, muda também a postura da menina, que ela passa a ser não mais dócil, passa a ser mais agressiva, passa a agir de algumas formas violentamente. Então vai mostrar a transformação de um casamento falido, de um casamento, sabe, que foi já do início, já foi feito para dar errado. Então vai mostrando aí falando sobre codependência emocional, sobre relacionamento abusivo, relacionamento tóxico e violência a certo ponto de que acontece uma relação que você só vê naquela opção ali a violência para se livrar daquela situação e confabular com outras pessoas contra a pessoa que você até então está casado, mostrando que na época não existia esse de vamos nos separar. Eu fiquei pensando assim, por que eles não falam assim, vamos nos separar? Fiquei pensando, mas depois eu me toquei. Pra época isso basicamente não existia, esse de vamos nos separar, isso não existia. Era ficar junto para sempre, por mais que os dois queiram se matar. Então é isso, o final é surpreendente, vale a pena, você vai ter um choque de realidade, porque é muito real, é uma situação ali que você percebe que acontece na realidade, você já ouviu história sobre isso, você já viu sobre isso nos jornais, e lembrando que o Dostoiévski, ele se baseava também, para escrever esse conto, essa novela, ele se baseava também em matérias de jornais de acontecimentos que realmente eram fatos e ele usava isso para se inspirar. Beleza, galera? Então isso aí é Dócil. Vale a pena ler. Eu não vou contar o final aqui para não estragar a experiência de ninguém. Eu tô falando isso aqui porque eu quero incentivá-los a ler. Vale a pena. Eu fiquei preso em alguns momentos. Eu fiquei, caraca, um tempo já que eu não fico preso, né? Que eu não tô lendo tanto não ficção, tanto ficção, eu tô lendo mais não ficção e não te prende tanto quanto ficção, né? Então eu fiquei pensando, caraca, tem um pouco que eu não fico preso assim, mas vale a pena, galera, beleza? Então, tô incentivando vocês a lerem, vale a pena ler a Dócil de Dostoiévski, tá? Que é o meu escritor até hoje, até agora, no momento, meu escritor preferido. Então é isso, galera. Lembrando que para ajudar o canal, para ajudar aqui a fazer mais resenhas, curtam, se inscrevam no canal e ativem o sininho. E lembrando que vamos falar também no próximo vídeo sobre o sonho de um homem ridículo, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Fui!